Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Vida na Vida. O melhor podcast da sua vida. E hoje nós que estamos nesse mês maravilhoso, o mês das mulheres, e estamos entrevistando mulheres tão amadas por Deus, filhas, né, mulheres que são poderosas em Deus, e não podia faltar aqui na nossa mesa hoje ela, que é a primeira pastora a ser ordenada em Jacarepaguá. Isso aí, importante. Né? Ela que tem uma trajetória linda, uma trajetória de milagres, né? De toda a sua família, de algo geracional realmente, que Deus tem entregado algo tão precioso sobre a vida dela, está aqui conosco. Pastora Lilian Nóbrega. Ai, gente, muito bom estar aqui, né, assim, eu fiquei assim, tão, de verdade, sabe, tão lisonjeada quando vocês me chamaram, né, e aí vendo lá, mas aí foi aquele senso de responsabilidade, quando eu vi, meu Deus, eu vou fechar né, de cada mulher aqui com a sua história, mas... não, vamos lá, vamos embora, né? E é muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Privilégio nosso. E é tão legal. Você até estava conversando, eu e Renan, né, falando que você geralmente entrevista tantas pessoas e hoje você vai ser a entrevistada. Na verdade, eu acho que é a primeira vez que eu tô do lado de lá. Do outro lado. E ele dá nervoso. Eu tava aqui, não sei se vocês repararam, bebendo água sem parar. É a mesma coisa que eu fico quando eu vou pregar. Eu pego a minha garrafa, eu fico bebendo água sem parar, porque dá um nervoso. Aí depois passa. Eu tava igualzinho. Então Não, e é natural, deixa fluir. Isso pessoal aí. de casa também. Pessoal que tá em casa, vocês que estão aqui com a gente, ficam tranquilos, sentem conosco na mesa, porque o assunto vai fluir e vai ser bênção para sua vida. Já envia para alguma amiga, para Exatamente. amigo, ative o sininho, tudo e vamos Curte, comenta aqui embaixo e vamos que vamos, porque Se hoje quiser pegar um copo d'água é também muito pra bom. beber, Exatamente. isso é, mulheres aí do ministério, gente, colabora, né? Vai Exatamente. Isso aí, compartilhando. deixa Compartilha recado pra todo pastora, pra gente também, se quiser. Exatamente. Isso aí. Vamos encher esse programa de comentários. Isso mesmo. E eu queria começar perguntando para que você falasse, para quem não conhece você, né, quem é a Lilian, pastora Lilian? Muito legal essa pergunta, porque eu comecei a mudar o estilo de responder essa pergunta. Até que quando, outro dia, há pouco tempo, eu escutei uma palavra, né, falando assim, que a gente normalmente quando se pergunta, quem é você? Aí a gente começa, eu sou fulana, eu sou mãe, eu sou casada, esse é meu... Eu faço isso. eu faço isso e aquilo. E aí, né, foi uma pastora, não tô lembrando, e falou assim, não, mas quem é você? Quem é você? E eu falei assim, meu Deus, quantas vezes eu falo para as mulheres, né, quem elas são? Então eu vou começar a falar o que eu falo para elas, né? De que eu sou Lilian, né? É como minha mãe me chamava, Lilian Rose, uma filha muito amada, mulher idônea. E aí, que idônea, aquele que eu falo para as mulheres, recadinho para vocês, idônea é aquela que se encaixa perfeitamente no propósito para o qual foi criada. Amém. Né? Isso somos nós, mulheres idôneas, né? E aí, a partir daí, né, eu sou casada, vou fazer em maio 32 anos de casada, Uau! 32, casada com o Bernardo, e é muito legal, assim, porque eu me lembro que antes da gente casar, o Senhor deu uma palavra, e eu creio nisso, de que Ele era o meu escolhido quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Tremendo, né? Isso, né? Então, nós vamos, né, fazer em maio 32 anos de casados, mãe do Vitor e da Larissa, né? Alegre mãe de filhos, Deus fez da estéril alegre mãe de filhos, todo mundo aqui sabe do testemunho que Deus me curou da esterilidade. E você em casa vai saber Vai já saber um pouco mais disso. E Vitor está com 28 anos e casado já, com 2 anos de casado com a Mariana. E a Larissa, que está com 24, né, solteira ainda. Esperando em Deus. Esperando em Deus. Né, e já trabalhando, o Vitor também já formado, trabalhando, minha nora que se formou agora, e agora a avó do Luke. Cachorro, é o pet. A avó de pet. A avó de pet, que segundo a Larissa, ela é a mãe, mas ele é criado pela avó e pelo avô, porque a mãe sai para trabalhar. Então quem dá comida, quem Somos limpa, avós. quem faz tudo, somos nós, né? Então ele é meio Nutella. Entendi.
Sabe aquele cachorro mimado? Aham, é ele. Criado por vó mesmo, né? Isso. Você tocou no assunto da questão que Deus curou você, né? E eu queria que você compartilhasse um pouco desse testemunho, porque eu acredito que muita gente hoje, né, vive essa questão, né? Ah, eu queria tanto engravidar, não sei o que Deus vai fazer, ou já foi tantas vezes desenganado por um médico, né, que tem até medo. Eu queria que você compartilhasse um pouco. A gente já legal. sabe um Vocês pouco, já mas sabem, a gente quer extrair um pouco Vale mais a pena do ouvir de segredo. novo. Na verdade, a minha família, né, família materna, tinha um histórico dessa questão de esterilidade. Eu tenho uma tia que ela é estéril e 2 primas, né? E então assim, eu fiquei sabendo do diagnóstico ainda solteira, né, virgem, né? E eu já sabia que eu não podia ter filhos, porque mas como é que Você chegou a cheguei receber nisso? esse diagnóstico? Sim, de 3 médicos. Né, 3 médicos diferentes, porque eu não ia pegar um médico só falando e vou pegar isso para mim. Não, foram 3 médicos, né? Teve até uma que foi assim, nossa, aquele dia marcou negativamente, né? Mas hoje em dia não tem mais dor não, Sim. mas eu me lembro que ela chegou, olhou assim, realmente, você nunca vai ter filho, você é estéril. Simples assim. E eu já namorando firme com o Bernardo, assim, e eu me lembro que eu fui para casa chorando. Simples assim, tipo assim, É a vida. mais você uma, né? era mais uma. Isso. Mas aí, o que aconteceu? Na época, na faculdade, eu comecei a sentir dores, né? Muitas dores pontadas na altura dos ovários, assim, eram muito fortes, muito fortes. E aquilo me chamou a atenção, uma vez, 2, mas aí começou a ser recorrente e muito forte. E aí eu comecei a fazer uma série de exames, né? E aí foi constatado o seguinte, que meus ovários eram policísticos. Aí as pessoas falam, mas tem gente que tem ovário policístico e engravida. É verdade. Sim. Só que no meu, os 2, eles eram tantos cistos, tantos, que tinha formado uma crosta. Né, que eu não conseguia mais, porque o ovário liberava ali o óvulo, né, mas ele não conseguia romper. Ultrapassar. Então ia se acumulando, cada vez eles iam ficando maiores por conta do acúmulo, né, daquilo ali. E até existia uma técnica na época de se fazer uma cirurgia para cortar, tentar tirar, mas os 3 médicos me falaram que no meu caso não dava. Não tinha jeito. Não tinha, porque era muito espesso. Isso sem contar útero aumentado de tamanho. Então, eu durante alguns anos, né, ainda solteira, eu tomava medicações para tentar ver se essa crosta dissolvia ou alguma coisa nesse sentido, e nada. Até que, ainda solteira, eu orei e falei, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu não aguento mais me encher de remédios e fazendo exames para um dia, né? Sim. Como eu falei, eu era virgem, não era assim, você estava tentando engravidar. Não, eu estava fazendo um tratamento, nem casada eu era. E eu orei, entreguei mesmo, né? Falei, Senhor, chega de tratamento, chega. E na época eu já namorava o Bernardo, e quando eu, né, descobri, eu fui nele, né, para terminar. Para falar para ele. E falei, olha, vamos terminar o namoro, a gente já namorava firme, porque não dá, eu não vou enganar você. A gente não vai poder ter uma família, né, no sentido de filhos. Criar uma geração. Isso. E ele falou para mim que ele não aceitava o término, porque ele me amava e a gente ia casar assim mesmo. Arrasou, amigo. Arrasou, mas depois ele terminou o noivado comigo. Mas Que fofão. Agora eu já expus tudo, né? Mas depois voltou. Nessa hora foi romântico. Né? Vamos ouvir, ai, que lindo, nossa. Arrasou, amigo. Agora você terminou. Até que... Mas naquele momento ele arrasou. Naquele momento ele arrasou. Depois ele arrasou comigo. Isso. Aí tá chegando essa parte. Gente, ele vai assistir isso. O bom é que ele agora tá arrasando o coração dela. Vambora. Não, mas aí 32 anos. 32 anos. Mas porque também não foi assim, né? Falou e imediatamente passou o tempo, né? E aí aí teve o término do noivado, depois voltamos, aquela questão toda, e aí casamos, mas eu estéril.
E aí nós casamos em 92, né? E aí o que aconteceu foi maio de 92. Quando chegou outubro de 92, eu fui visitar. Mas olha só, gente, só um parênteses aqui para vocês terem ideia. Eu tinha tanta certeza que Deus ia me curar, eu não sabia como, eu não sabia quando, eu não sabia de nada. Mas eu tinha muita certeza que Ele ia me curar. Que quando eu casei, eu comecei a tomar anticoncepcional. Porque vai que Ele me cura. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Sim. E eu não queria engravidar logo depois de casar. Vocês estão entendendo? Assim, Sim. e eu comecei, eu tomava. Você na verdade, Fé, você creu. convicção. Exatamente. Creu o suficiente para agir Isso. em fé, como se De nada fé, tivesse não acontecido. se vê, mas Exatamente. fé. Você trouxe a existência. Exatamente. E aí, quando chegou em outubro, eu tinha ido, e isso é importante porque ali foi quando Deus me curou, né? Eu tinha ido com uma tia na casa de uma senhora da igreja dela, e que com o meu primo, porque ela ia orar pelo meu primo que estava com um problema de saúde, nós fomos, e minha tia me chamando, vamos lá. E eu não queria ir, não quero, estava na casa dela, vamos, não sei o quê. Aí eu fui contra a vontade, mas fui. Chegando lá, né, entramos, aí essa senhora virou para mim e falou assim, você tá grávida? Ah, essa senhora não me via desde os 14 anos, eu tinha 26 nessa época, desde os 14 anos, era a última vez que ela tinha me visto. Você tá grávida? Eu falei, não, só respondi assim, não. Ah, porque quando você chegou lá no portão, Deus me deu uma visão de você, de barriga, você grávida. E eu, tá bom, guardei aquilo. Fizemos a visita, ela orou o meu primo, aquelas coisas todas. Então, vamos orar para ir embora. E aí, nessa hora, gente, olha só, eu sei que tem pessoas que não acreditam, mas Deus fala. A maior forma dele falar é assim, é lá dentro da gente, no nosso espírito e na palavra. Não tem erro, mas ele usa pessoas. E eu creio nisso e tenho experiências em relação a isso. Então, não se feche. Deixa o Espírito Santo agir. E aí, a gente, o que aconteceu? Vamos orar então. Mas para vocês poderem entender, só um parênteses. Quando a gente casou, a gente combinou, ou a gente mobiliava a casa toda, né? Ou a gente comprava o básico do básico e fazia lua de mel dos sonhos. Né? Claro que eu optei pela a segunda alternativa, a lua de mel dos sonhos, porque eu pensei assim, aos pouquinhos a gente vai montando a casa, a lua de mel, depois eu perco a oportunidade, eu não consigo passear. Né? E nós fomos para a Disney, que era o meu sonho, foi uma resposta de oração, eu orava desde os 15 anos, pedindo ao Senhor uma oportunidade para ir lá, eu sonhava de conhecer aquele lugar. E a gente casou só com o básico ali na cozinha, os móveis na sala, era a televisão no chão, 2 cadeirinhas de praia e um tapete, era assim, o básico do básico. Tá, vocês vão entender por que eu falei isso. Porque aí ela começou a orar para a gente ir embora. E quando ela começou a orar, Deus começou a usá-la como uma palavra para mim. E o Senhor falou exatamente assim, eu nunca mais esqueci. Eis-me a serva que eu falo contigo. Eis que eu estou tocando no teu ventre e tirando toda a enfermidade. E vou te dar um filho. Assim, eu já estava chorando, né? E só que... E ela não sabia de nada. Não sabia de nada, porque ela falou, teve aquela visão, mas eu só concordei, assim, né? Que ela falou... Educadamente também. Né? Isso, e pronto. E aí, e que eu te falei, ela não me via desde os 14 anos, né? E aí, mas olha só, gente, lembra que eu falei que a gente não casou com quase nada, né? Quando o Senhor falou isso, eu estou tocando no teu ventre, tirando toda a enfermidade, te darei um filho, na minha mente, eu criei. Mas na minha mente passou, assim, tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. Senhor, como que... Olha só, gente. Senhor, como que eu vou ter um filho agora? Não tenho dinheiro para montar um quarto. Olha, tu acredita que eu pensei nisso? O Senhor me curando e eu pensei nisso. Mas eu criei, tanto eu criei. Você creu que você foi lá na frente. Jesus, e o quarto agora? E o quarto, eu não tenho dinheiro. Exatamente. Não tá, do Senhor, a cadeirinha de praia, né? Mas olha só como Deus é um Deus vivo. Guardem isso, Ele é vivo. Quando eu acabei de pensar isso, o Senhor usou ela.
não te preocupes, porque eu darei condições para que todas as coisas sejam feitas. Olha só, gente. Não. Tremendo, né? Deus é maravilhoso. Então eu saí dali e falei assim, eu tô curada, eu fui curada ali, naquela hora. E aí eu falei, agora eu tenho que ir na médica. Fui na médica, cheguei, eu quero todos os exames. Aí ela, tá bom, né? Falei, Essa mesma médica? A mesma médica, desde que eu era solteira, ela que fez os 2 partos, Vitor e Larissa. E ela me deu... Não, aí já era outra médica, não era aqueles que deram o diagnóstico, não. Depois eu comecei uma outra, porque aqueles eu nem queria ver. Porque, não, eles não eu vou para outra. E eu fui para outra que eu fiz o tratamento, né? Os outros eu ia só para pegar laudo, né? Para poder... Confirmou, não era... Sim, né? você só foi testificando, na verdade, né? Para fazer a prova. E aí eu fui, ela me passou os exames, eu fui, fiz os exames todos, né? E aí o último exame foi uma ultrassonografia, estava lá ovários policísticos, aí tinha útero aumentado, tinha lá a relação das coisas, tudo que eu tinha. Que realmente eu tinha, não tinha mais, né? E aí quando o médico tá lá e ele, tá aqui escrito, assim mesmo, tá aqui escrito ovários, não sei o quê, mas não tem nada aqui. Não tem cisto nenhum em nenhum dos 2. Glória a Deus. Eles não são policísticos, não tem nenhum cisto. O tamanho é normal. O útero é de tamanho normal. Não tem nada aqui. Ele chegou a falar assim, não entendi por que essa médica botou isso tudo aqui. Porque não tem nada. Eu já comecei a chorar ali, né? E aí eu chorava, e eu dizia glória a Deus, o médico não entendia nada. Eu desci, fui embora daquele... Foi lá em Botafogo, fui embora daquela clínica. Foi num local assim que ela tinha indicado, você vai fazer lá, é específico para algumas coisas. E aí eu fui embora chorando, e aí vocês acham assim, isso foi em 92, né? Engravidou logo? Não. Eu só engravidei em 94. E assim, é tremendo, porque falando assim parece fácil, mas foi um período, ao mesmo tempo feliz, ao mesmo tempo difícil. Porque foi uma prova de fé. Porque eu sabia que eu estava curada. Não tinha mais nada. Mas eu não engravidava. Mas já tinha parado de tomar remédio também? Já, parei. Aí eu parei. Né? Não imediatamente assim, depois do que falou da cura, não, mas um tempo depois eu parei mas eu não engravidava. Só que, se lembra que o Senhor falou que Ele daria condições para que todas as coisas fossem feitas? Ainda já na virada do ano, o Senhor começou a abençoar e a gente começou a conseguir ir montando a casa. Algumas coisas a gente comprava, outras teve coisas que minha mãe deu de presente, né? E aí a gente foi montando. Quando chegou em 94, em abril de 94, Deus nos deu a condição e a oportunidade de voltar na Disney. E lá, pela fé, eu trouxe o enxoval completo do bebê. Completo, tudo, inclusive carrinho, cadeira de carro. Naquela época eu podia trazer um monte de coisa, né, nas bagagens. Uma pergunta que eu tenho, né, para você que você falou isso, o que assim as pessoas falavam quando via assim você comprando essas coisas, os próximos, né, que sabiam porque você não estava grávida ainda, já tinha recebido esses diagnósticos e o que as pessoas tipo ou elas entravam em fé contigo. E ao mesmo tempo você tinha uma palavra de Deus e as pessoas que estavam ao seu redor sabiam do teu diagnóstico, mas de repente não sabia da palavra que Deus tinha te dado. Não, olha, assim, algumas criam, né? Outras não, achavam que eu estava meio maluca. Inclusive, assim, o Bernardo cria, mas ao mesmo tempo, até ele... na tua fé, tu tava com muito mais fé não, mas é verdade, até ele, lá quando eu comecei a trazer o enxoval, ele falou, mas vai levar isso? Eu falei, eu vou levar. Entendeu? Teve, mas assim, gente, as pessoas me achavam meio maluca, só que, na verdade, elas já estavam um pouco acostumadas, porque quando ele lá terminou o noivado, não é terminou e daqui a um mês voltou, foram 2 anos e 3 meses com o noivado terminado, em que o Senhor falou assim, né, é só para vocês entenderem como as pessoas já me achavam meio maluca desde lá, que o Senhor falou assim, é da minha vontade esse relacionamento, e eu vou restaurar. Isso é uma batalha. Acaso sou eu, Deus, que já perdi alguma batalha?
E isso é até hoje, gente. Até hoje. Acaso sou eu Deus que já perdi alguma batalha? E ele falou assim, continua. Tu se posiciona em Deus e é, vai embora, não importa o que vão continua falar. fazendo teu enxoval. Então, eu continuei. E aí, o que aconteceu? Aí todo mundo me achava maluca. Minha mãe quis me levar para psiquiatra. Como você está fazendo enxoval e não sei o que? Eu falei, mãe, você pode me levar. Quando chegar lá, para qualquer médico, psicólogo, o que você quiser. Eu respeito você e me submeto à sua autoridade. Mas eu vou chegar lá e vou falar, Deus falou e eu decidi crer. É uma decisão, né? Sim. E aí, quando a gente voltou, aí para ver como Deus é tremendo, né? Ele falou, não para de fazer. Vai fazendo enxoval, como se nada tivesse acontecido. E quando a gente voltou, nós casamos em 7 meses. Então, assim, a gente não tinha as coisas de casa, as coisas grandes, móveis. Mas toda a parte básica, que era assim, o enxoval, né? Que normalmente a mulher vai fazendo, aquelas coisas de cama, mesa e banho. A gente tinha tudo. Eu não tinha os móveis, a parte grande. Sim. Né? Então, as pessoas elas já agiam meio malucas assim uma outra vez. Então, também achavam, mas já estavam um pouco mais acostumadas. Isso, você não lembra que ela já fez o enxoval todo, só pra fazendo de criança. Mas o engraçado é que muitos daqueles que não criam e debochavam estavam tudo lá na festa de casamento. Mas é claro. E também no aniversário de um ano do Vitor. Vou lá na festa da maluca, mas a maluca tem fé. Tu viu, menina? A gente chegou, ela tava doida, mas tu viu ali, ó. Casou e teve filho. Isso enquanto comia o salgadinho e bebia o refrigerante. Exatamente. Pra glória de Deus. Pra glória de Deus, exatamente. E aí, a gente... Mas, assim, é como Deus é tremendo, né? Que aí a gente fez, eu trouxe o enxoval. Quando eu engravidei, isso foi em 94, né? Em abril. Em agosto de 94, eu engravidei. Como que você descobriu que estava grávida? Como é que foi essa época? Porque foi, aí, né, uma emoção. Eu comecei a perceber, assim, os sinais no próprio corpo, né? A falha da menstruação sempre foi muito certinha. E atrasou, e aí aí eu ficava assim, aí, sabe, prestando atenção. E aí depois, eu comecei um sono, gente, eu já tenho muito sono. Fala de um sono de novo que eu tô aqui, ó. Não, eu de vez em quando eu tenho que catucar ele aqui. Se me botar, deita aqui, nem precisa deitar, só sentar ali, eu baixar a cabeça. Ela tava aqui falando que a gente tava falando de cama, né? Cada um tem uma pega sua cama, ela falou que ela deita em qualquer lugar. Eu durmo. Não, dependendo do lugar, se estiver cansado, eu faço isso. Mas só que eu durmo em qualquer lugar. Quando eu encontro a minha cama, gente, falta abraçar a minha cama. Eu não tenho isso, não. E aí, eu percebi, mas o sono é muito maior, muito maior. Era um cansaço, uma incomum, coisa... né? É incomum. E aí, eu fui fazer o exame, né? E aí, quando a gente descobriu, eu estava bem no início, 3 semanas de gestação. Mas imagina assim, né? A alegria de pegar aquele resultado. Eu comecei a chorar. Imagina, eu me lembro que Porque você foi falar, você falou o seguinte, vou lá fazer o teste, né? Vou fazer o exame. Aí Bernardo foi com você? Não, eu fiz surpresa. Fez surpresa. Conta. Ela já sabia do chá revelação há muito tempo antes de acontecer. Né? Ela que criou o chá revelação. Então aí tu foi lá, fez o exame sozinha enquanto recebeu o resultado. Recebi eu fui chorando pra casa, né? Eu fui chorando pra casa. Aí, você lembra a primeira pessoa que você contou? Lembro, foi pra minha mãe. Não foi pra ele, porque eu queria fazer uma surpresa. Porque nesse dia... Como que ela ficou? Eu falei com o telefone, ela estava no trabalho, ela começou a chorar, né? No telefone. Né? E aí, porque isso foi uma sexta-feira, eu nunca mais me esqueci. A gente ia para o Novo Caminhar, para trabalhar. Que legal. E eu ia de tarde e o Bernardo... Não posso fazer muito esforço porque eu tô grávida. O Bernardo ia de noite, direto do trabalho. Então, eu peguei e fui, e preparei tudo, preparei uma cartinha, o negócio. E aí, quando ele chegou lá, né, aí eu falei, chegou aqui uma carta para você, não sei o quê. Lá no Novo Caminhar? Lá no Novo Caminhar. E aí ali dentro tinha o resultado, né? Aí ele me abraçou, foi uma alegria só. Aí a gente revelou para as pessoas. Né? E aí, então assim... E as pessoas que estavam todos chamando de maluca... Não, todo mundo feliz. Tiveram que falar assim, a mulher de fé, a mulher de fé. Mas nessa época... nesse Novo Caminhar, então, né?
Tinha que ter Mas pegado. nessa época já tinha diminuído um pouco o número de pessoas que me achavam meio maluca, porque tinham visto que eu tinha casado. Aham. Verdade, tem esse ponto. O ela hate, lembra. o ciclo mudou, né? Se mudou, O eu tinha convívio ali. diminuído. É. E aí pronto, e aí depois, né, alguns anos depois, eu engravidei de novo e perdi um bebê. Eu não sabia. Eu perdi com... O Vitor estava com 1 ano e 8 meses quando eu engravidei de novo. E 1 ano e 8 meses, mais ou menos, isso, quase 2 anos. Mais ou menos. Não, desculpa, 2 anos e 3 meses. 1 ano e 8 meses foi outra coisa. 2 anos e 3 meses. E eu perdi com 2 meses e pouco de gestação. Assim, até eu não foi nada que eu tenha feito, né? Esforço, Foi nada, espontâneo. foi espontâneo. E depois eu peguei o resultado aí, né, que eles fazem, né? Tipo uma biópsia, né? Da placenta, de tudo. Aí estava lá que tinha sido uma má formação das veias e artérias da minha placenta. Ou seja, ele não recebia nem esse bebê, né? Nem nutrição e nem oxigênio, né? Direito. Então, eu perdi. E assim, eu não tenho uma explicação exata do porquê. O que eu imagino é que isso dá autoridade, né? Pra gente falar, olha, eu passei por isso. Deus me curou, mas eu também perdi. Né? Tem coisas que a gente nunca vai entender por que a gente passou. E que Deus nunca vai explicar Deus pra permitiu, gente. né? E aí, porque exatamente, a vida bateu ali na porta, a gente teve que passar por aquilo. Né? E quando a gente passa com Deus, mesmo sem entender nada lá na frente, Deus nos dá essa autoridade, né, para ministrar. Olha, eu também não estou entendendo que você está passando por isso, mas eu sei a sua dor, eu já passei por isso e eu sei o Deus que nos leva no meio desse vale e nos coloca do outro lado. Isso. Né? E aí depois, né, aí depois eu engravidei de novo, que é a Larissa, que está aí, né, 24 anos, né? E aí eu fico assim, e o meu sonho sempre foi ter 3 filhos. E aí, há pouco tempo, né, que eu tava assim, gente, eu tive Desde quando Isso aí. mãe de Tem um três. que tá com o Senhor. Isso aí, Um dia eu vou encontrar. Foi prematuramente, foi estar com ele, né? E aí, então, e aí Deus, assim, ele ainda me deu a experiência de ter um menino e uma menina, né? É que o aborto não invalida você ser mãe. Você foi mãe, só mãe, não progrediu com a gestação. Exatamente. Mas você foi mãe dessa criança. E ele me deu a oportunidade, olha, eu te curei e te dei a experiência de ser mãe de um menino e de uma menina, né? Tipo assim, foi a experiência completa. Pacote completo. E agora tem um cachorro. E agora então, assim, essa aí foi, né? E aí eu conto, porque tem que contar, né? Porque é o Deus do impossível. Isso aí. Eu falo que o versículo da minha vida, né, é exatamente esse. As coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Amém. Esse é o versículo da minha vida. Aqui, uma pergunta agora. Como começou a sua vida com Jesus? Você veio de um lar que já tinha Jesus como Salvador? Como é que começou? Conta um pouquinho essa parte. A minha mãe, a família da minha mãe era toda já cristã, toda na igreja. Inclusive, meu avô era pastor, né? Pastor metodista, né? E minha família materna era da igreja. A família paterna, não, né? Inclusive, meu pai, né? Também não era. E o sonho do meu pai era que eu fosse cantora, uma cantora da night, né? Não, era o sonho dele porque ele tinha uns cantores, já até faleceu, uns que eram muito famosos antigamente. O pessoal aí das antigas vai lembrar Renato e seus Blue Caps. Nunca ouvi falar. Mas o pessoal da antiga, bem da Entendi. antiga. Eles eram muito famosos. E o líder, né, que era o principal, era primo de 1º grau do meu pai, então ele tinha esse negócio, queria, mas a minha mãe me criava na igreja, né? E eu fui crescendo na igreja, né, ela me levando, só que, gente, aí depois que eu me entendi já, né, 10, 11, 12 anos, 13, assim, eu não falava com ninguém, eu não me envolvia em nada. Eu entrava muda, saía calada, eu não falava com ninguém. Gente. Eu era muito tímida dentro da igreja. Na escola, não, eu nunca tive vergonha de falar, de apresentar trabalho, mas na igreja. Mas era uma coisa espiritual mesmo, eu não tinha tido um encontro com Cristo, né? E aí eu fui, na verdade, mas ela me levava, teve uma época depois que ela deu uma afastada,
E aí é muito engraçado que ela me contava que o Bernardo também já era lá da igreja, a gente era de uma outra denominação, e ele cresceu na igreja também, e ela contava que a gente participava junto de EBF, dessas coisas E não todas. tinha aquele contato, né? Você tinha, vamos supor, né? Você que não era um bichinho do mato ali. Mas depois que eu aceitei a Jesus, aí a gente começou a amizade, né? Sim. Mas quando era criança, a gente devia brincar junto, mas não lembrava, Não, né? exatamente. Mas ele participava de tudo, dos adolescentes, lá eram juvenis que se chamavam. Ele participava de tudo, ia para os retiros, ia para... Eu que não ia nada, eu que nem ia na igreja, assim, quer dizer, não é que não ia, eu ia, mas eu sentava com a minha mãe, acabava o culto, eu ia embora. Junto, não fazia nada, né? Nada. Tinha compromisso, Não, né? eles me chamavam para ir, eu achava, ai, que coisa chata, eu achava isso mesmo. Ai, esse pessoal é chato, fica querendo que eu vinha para a igreja, não sei o quê. Mas aí, um dia, aos 17 anos, a minha tia me convidou, vamos comigo num culto de dia de semana. E eu, tá bom. Aí fui com ela. E lá, numa pregação simples, um culto na capela da igreja, no salão de festas, desculpa, da igreja, aquele culto pequeno, era pouca gente. O pastor pregou e, né, falou. Enquanto ele falava, aquilo entrou no meu coração. E eu falei assim, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. E ele fez um apelo. E eu não fui. De vergonha. De levantar e ir lá na frente. Mas meu coração assim. Meu Deus. E eu assim, eu quero Jesus, mas eu tinha de tanta vergonha de levantar e ir lá na frente. De se expor, de repente, né, das pessoas. Não sei, assim, era muita vergonha que eu tinha. E aí, mas assim, Deus é tremendo, né? Porque naquele dia, como o pastor Gilson falou, me pegou de jeito, né? Ele me pegou ali de jeito. E aí a minha tia me levou para conversar. Eu não conhecia esse pastor, não era o pastor principal da igreja, era um pastor auxiliar, mas eu não conhecia ele. E ali, com certeza, o Espírito Santo ministrou no coração dele. E ele começou a conversar, e ele começou a falar do plano da salvação ali. Aí eu já comecei a chorar. Só 17 anos. Eu, ele e a minha tia. E eu já comecei a chorar, porque eu já queria. Já estava quebrantada desde aquela do culto. E aí, quando acabou, ele fez o apelo ali, só nós três. E ali eu falei, ali eu queria. Eu consigo. E aí, gente, assim, como eu me lembro disso claramente, eu voltando para casa de ônibus, né? Eu morava no Meia, a igreja era em Cascadura. Voltando de ônibus, minha tia saltava no Engenho de Dentro, eu continuava no ônibus até o Meia. E eu me lembro de eu naquele ônibus com uma alegria que eu não conseguia expressar o que era, uma alegria lá dentro, sabe? Lá dentro, era diferente. Podia estar acontecendo qualquer, mas lá dentro, eu estava viva, né? Sim. Tinha acabado de nascer. Isso aí. Antes eu estava morta. Quando eu cheguei na igreja, eu estava morta. E eu saí viva de lá, né? Isso aí. Espiritualmente falando. E aí, eu que não queria ir na igreja, eu me lembro disso, esse culto foi uma terça-feira. Eu que não queria ir para a igreja, comecei a ficar, eu quero ir para o culto, ansiando chegar o domingo, que era o dia do culto, né? E aí, naquele domingo, eu já fui de manhã, falei, mãe, vamos, e de noite eu quero ir de noite. Já virou rata de aí igreja. já fomos de manhã, de noite, e nunca mais, né? Saí. E assim, eu costumo falar para as pessoas que não tem essa, esfriei, passou o primeiro amor, não. Eu sou muito mais apaixonada por Jesus até do que eu era, cada dia mais. E isso é porque a gente alimenta um relacionamento, né? Se eu não alimento, é claro, isso com qualquer pessoa vai esfriar. Mas com alimento, eu falei isso até no convívio essa semana, ele é inesgotável. Ele é uma fonte inesgotável. A gente que limita o grau de intimidade com ele e o grau até mesmo de se deixar ser usado. A gente que limita até aqui. Então, eu falei assim, eu não quero limitar, eu quero mergulhar cada vez mais, né? Até porque, e a pastora Fernanda falou isso semana passada, que ela ouviu uma pregação, me lembro disso da Joyce Meyer, chega uma hora, não interessa se você está a 1 metro, 2 metros, você já não tem mais controle, então deixa, perde, e é isso, e é uma delícia viver assim, né? É a gente que decide, na verdade, ir até a fonte com a bacia que a gente carrega. Né? Se a gente vai com uma xícara, a gente vai encher uma xícara. O limite, na verdade, o quem limite bota é a gente que bota. Ele não, ele quer se derramar cada vez mais. Exatamente. Né? Se a gente vai com uma vasilha um pouco maior, vai ser aquela vasilha um pouco maior. Mas se a gente vai disposto a nem voltar, só mergulhar, a gente vai ficar... Nessa igreja que você conheceu o seu atual e único marido. Isso. E aí, vocês ficaram quanto tempo lá?
Nossa, acho que, sei lá, 20, 30 anos, não sei, já nem sei, porque assim, eu fui criada lá, né? A gente casou. Já frequentava lá desde adolescente. É, Mesmo daí não se envolvendo. foi a única igreja. A minha vida eu tive Vou lá. dar uma resumida. Depois de casada, quanto tempo você ficou lá? Depois de casa, não. Mais Casei, fácil. ó, eu vou falar quando eu casei e quando eu saí. Porque eu não sou boa de matemática assim rápido. Usa a calculadora aí. Ih, o René Aí eu vai falar. casei em 92, nós casamos em Aham. 92 e saímos de lá finalzinho de 2007. 15 anos. René já deu a conta aí. Depois de Faz a casar. conta, a gente em casa. Eu não sei também não, de 15 cabeça. anos. É. O Aí, Vitor assim, chegou aqui então com 13. Não, Não, você chegou com 11. Com 11. Então, 94. O Vitor nasceu em 95. 95, então foi com 11. Ele, então, assim, o Vitor e Larissa nasceram lá. Então, assim, eu sou muito grata, sabe, àquela igreja, àquela denominação, porque foi lá que eu cresci, foi lá que eu aceitei Jesus, foi lá que eu conheci meu marido, foi lá que nós nos casamos, que os nossos filhos nasceram, né? A gente teve uma história lá, nosso ministério começou lá, nós dois éramos do Ministério de Música, né? Então, assim, lá que a gente exerceu o primeiro ministério. Nossa, então, assim, a gente, na verdade, a gente nunca pensou em sair de lá, nunca, né? Mas a igreja lá passou por um problema sério, né? E aí muita gente saiu, muita gente... E como foi isso pra você? Porque, assim, de repente tem muita gente que tá ouvindo a gente, né, hoje, e que ficaram com esse constrangimento, meu Deus, sair da igreja, porque a gente nunca faz planos pra isso, né? Ainda mais quando a gente está em um ambiente saudável, um ambiente bom, que a gente E ainda mais gosta, quando você está envolvido, né? envolvido em né? ministério, Não, nós numa éramos muito equipe, envolvidos. servindo na igreja. Como foi isso pra você ter que Pois sair? foi assim, na verdade foi muito difícil, porque, assim, como eu falei, houve um problema muito sério na igreja a nível de liderança. E a igreja, é muito ruim falar isso, né? Mas nenhuma igreja é perfeita porque Sim. ela é formada De pessoas por imperfeitas. imperfeitas, né? Então, houve uma questão, assim, né, na liderança séria. A igreja dividiu cerca de, sabe, acho que quase 80% da igreja saiu do que era na época. Era uma igreja muito ativa, muito... Sim. E, ó, para vocês terem ideia, o Novo Caminhar aconteciam 4 por ano. 2 no primeiro semestre e 2 no segundo semestre. Só para, né, ter Nossa. ideia né, da potência que era, e foi acabando tudo. E assim, então, assim, muita gente, incluindo nós, ficamos muito feridos. Tipo assim, houve muita perseguição, né? Não é mimimi, nem isso não, com muita gente. Sim. Né? E então a gente saiu de lá assim muito feridos, mas assim a gente estava perdido, a gente não sabia o que fazer, porque a gente começou a visitar outras igrejas e a gente não se encontrava em lugar nenhum, primeiro indo só nessa antiga denominação, porque a gente nunca nem tinha pensado em sair. Sim. E a gente não se encontrava. Então, e assim, Porque o coração tava lá. Não Não sabia como que era ser de outra igreja, né? O coração estava lá e assim, estava sendo tudo muito traumático, porque com palavras, ações, com muita gente, ó, para vocês verem, tem pessoas que até hoje não voltaram para Jesus, sabe? Assim, porque tamanho a questão Ferida, séria sim. que foi. E aí a gente começou onde a gente vai, e aí eu me lembro claramente da virada de ano de 2007 para 2008, em que a gente passou, né, numa igreja que um pastor muito amigo nosso, dessa mesma denominação, estava pastoreando aqui na Barra. E aí ali eu comecei, naquela virada do ano, eu orei e falei, Senhor, a gente está morrendo. A gente já estava longe do ministério de música há uns 2 anos, porque foram 6 anos nesse processo de dor. A gente chegou a sair uma vez e o Senhor falou, mandei vocês saírem, volta. E a gente voltou. Então, era muito feridos. E aí naquele dia eu falei, Senhor, a gente está morrendo, faz alguma coisa. E aí a Aline e o pastor Rodrigo já estavam vindo aqui, né? E eles, a gente sempre muito unidos, né? Vocês sabem, o pastor Sim. Rodrigo é primo do Bernardo, de 1º grau. Então a gente é família, então Sim. a gente está sempre muito junto, né? E eles já estavam aqui, estavam encantados com a igreja, já tinham se encontrado. E eles, vão lá, vão conhecer. E a gente, não. Porque a gente achava que não, a gente era de uma outra denominação, não passava pela nossa cabeça mudar de denominação. Até que chegou num dia que
Não, então vamos. E nos 2 últimos anos que a Você gente... já morava na rua? Já, a gente morava aqui, a gente veio morar aqui quando a Larissa ia nascer. A Larissa nasceu 5 dias depois que a gente se mudou. Na rua, gente, eu já morava na rua da igreja. Na Rua da Igreja. Na Rua da Igreja. Na Rua da Igreja, aqui na Pinto Teles. Já morava na rua da sua igreja, nem sabia. Não sabe, menina, eu vi eu vi a obra e parecia que tinha uma venda nos meus olhos que eu não percebia. Engraçado, né? Porque não era o tempo de Deus, né? Eu não tinha acho que chegado o tempo de falar, Senhor, eu não aguento mais, me entrega, eu vou parar de procurar, dirige a gente, né? E acho que foi isso que aconteceu. Acho que quando eu falei lá essa oração em 2007 para 2008, Senhor, a gente está morrendo, não deixa a gente morrer. Porque a gente, nos 2 últimos anos, a gente só estava indo à igreja de manhã. E Foi uma família que sempre foi muito ativa. E sem exercer ministério, nada. Só indo de manhã e o clima estava... A gente chegava pior do que... Sim. Porque estava muito... A igreja parece estava que muito algo que ferida. falta ainda, né, no coração. O domingo não é o mesmo. Não. De noite a gente ficava em casa vendo televisão. Que esquisito assistir Fantástico, gente, por favor. Pânico! Era o pânico! Meu Deus, é pior Ai, ainda. que pânico! Que pânico! Não tinha sentido. Então, acho que naquela oração eu me rasguei. E rasgar o coração para Deus é tudo que a gente precisa, né? Em qualquer área, assim, olha, Senhor, eu dependo, eu me entrego. Né? E aí a gente... Então vamos lá. A Aline nem estava aqui nesse dia. A Aline e o pastor Rodrigo, eles tinham ido viajar, estavam de férias, mas não tem problema, vamos lá. E nós chegamos aqui num domingo à noite. Por um lado até legal, porque senão ia ser uma influência tão grande assim aqui, né? Pois é. Isso, foi uma experiência única que não precisou participar de outras pessoas. Isso. E aí a gente chegou, e essa experiência que eu já contei várias vezes, quando a gente chegou aqui, uma moça, né, eu não sei quem, não sei, ela pode de repente foi você, mas eu não sei. Fui eu. O medalhão, separados da maternidade. Mas assim, como é que ela tá te vendo? Fala pois é, gente, se foi você que me abraçou quando eu cheguei aqui, por favor, se revele, porque eu não tenho ideia. Ela procura você. Te volta pra minha terra. Há pelo menos 18 anos. 18 não, 18, 17 anos, né? Faz a conta, você que é bom de matemática. Cheguei em 2007? 2008. 2008? Janeiro de 2008. Então você tem 14 anos. Não, 14 não, 16. 16 anos. Por aí, gente. Porque 4 menos 20, 16 anos. Nem sei. Isso aí, você vai ficar mudando de assunto. Vai. E aí, quando a gente chegou, essa moça veio me cumprimentar na recepção, né? E ela me deu um abraço. E quando ela me abraçou, gente, eu desabei num choro. Mas eu chorava de soluçar, não conseguia parar de chorar. Porque ali, eu senti, naquele abraço, eu senti que a falta que a igreja, o corpo de Cristo estava fazendo para mim. Porque eu estava assim, tão ferida, sabe? E gente, é verdade, assim, ferida, e já estava me acostumando a ficar, ia de manhã, de noite, eu estava em casa, não fazia nada. Né? Mas aquilo, eu percebi a falta que a igreja, estar na igreja, o corpo de Cristo, né? A gente falou isso aqui, né? A igreja é feita de pessoas imperfeitas, mas buscando a perfeição, que é Cristo. E a gente se espelha nele. E se a gente não tiver... Eu até falei isso no podcast, não sei se foi da pastora Fernanda, que se você fala que ama Jesus e você não quer relacionamento com pessoas... Isso não bate, a conta não fecha. Não fecha. E assim, quanto menos você ter relacionamento com pessoas, mais você vai esfriando. E aí, de repente, esse tempo que vocês ficaram, já estavam feridos com as pessoas. E ficaram, aquilo ali vai caindo na rotina. Já não vai mais fazendo parte de você. Exatamente. Então, que bom essa irmã te abraçou, porque ela... De repente, naquele abraço, Deus reacendeu essa chama. Foi, né? E aí, gente, eu passei o culto chorando o tempo todo. E assim, constrangendo, né? O que essa irmã está chorando? Não, gente, eu chorava... Não, e não foi só isso, não. Porque o que aconteceu? A gente veio, mas todo mundo... Eu tive essa experiência. Mas todo mundo... Eu, Bernardo, Larissa, Vitor e a minha mãe, ela estava com a gente. Todo mundo foi impactado. A gente quer voltar. A gente quer voltar. Cada um com uma coisa.
né? Legal. Isso. E aí, no domingo seguinte, a gente voltou de manhã. Então, vamos lá, de manhã. Aí voltamos. Aí, no outro, não, agora a gente vai... No outro, a gente faz o seguinte, a gente só vem de noite. Mas não, a gente veio de manhã e de noite. E aí, já não parou mais. Mas eu passei um mês, mais ou menos, em torno de um mês, eu chorava o culto todo. Do início ao fim, até na hora das ofertas. As pessoas deviam achar, nossa, essa moça aí não quer ofertar. Chorando, perdi. Ou tá passando por um problema muito grande que não para de chorar. Mas aí, uma vez, uma pessoa falou para mim, você estava sendo curada. Isso. Curada e, ao mesmo tempo, Deus estava arrancando as tuas raízes Isso de um aí. outro local para poder criar raízes aqui. Porque você só vai conseguir frutificar, você só consegue frutificar onde as raízes estão fincadas. E é verdade, né? Verdade. E eu acho que foi isso. Depois de um mês, esse choro passou, e aí era só, eu quero me envolver. E aí, nessa questão, no instantinho, ó, que aí já veio fevereiro, né? Aí começou a propaganda não era Avance, não era Atos, era EBFL, Escola Bíblica e Formação de Líderes. Isso. E meu coração, eu quero fazer, já me matriculei ali e fiz. E aí eu estava contando para a pastora Edilane que veio o anúncio de um retiro da família que ia ser em abril. O Vitor, meu filho, vamos, mãe, vamos. E aí eu falei, Bernardo, o Vitor quer ir, bola, ele vai fazer 12 anos, ele tá animado, ele engraçado pensar hoje no Vitor, né? Chega com 11. Ele estava vivendo esse momento porque eles eram pequenos, mas eles percebiam que tinha alguma coisa esquisita. Porque a gente era tão ativo, envolvido. Por que de repente... E eu falei, ele quer ir, Bernardo, a gente não pode perder essa oportunidade. Aquilo que a gente estava até conversando antes, né? Isso. Da influência que nós temos sobre os nossos filhos, né? E da responsabilidade. Sim, né? eu acho que... eu tenho certeza, porque eles olham pra gente. Né? Eles olham pra você... Eles percebem o ambiente, eles por mais Podem que não não saibam, falar nada. E por mais que não saibam a profundo o que está acontecendo, ou o problema de fato, eles percebem que o ambiente mudou, o clima mudou, as coisas estão diferentes, e olham para você na seguinte questão: o que meu pai e minha mãe vão fazer agora? E eu Pois estava é, falando, a gente Como estava é que eles vão conversando agir sobre isso? Imagina, como que você vai influenciar um filho para ir à igreja se você não vai? Não tem porque ele vai, aquilo ali não é importante para ela, não é importante para ele, então como eles estão achando que aquilo é importante para uma mim? responsabilidade muito grande. Né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não tem como. Não tem. Isso é... E aí a gente veio no retiro, né? Foi no retiro e, gente, assim, a nível da igreja, foi assim, o selo. Porque assim, ali a gente voltou já conhecendo um monte de gente, e aí dali eu já comecei a me envolver no coral, comecei, né, na época tinha um coral, eu entrei pro coral, porque meu ministério era de música. Sim. Antes do final do ano, aí eu já estava no louvor, né? E aí no final do ano, desse ano já de 2008, eu fui pro lanche na Geração Vida, né? E assumi a direção do lanche. E aí foi, né? Aí Deus foi fazendo um caminho na minha vida aqui dentro, né? Isso aí. E que caminho, né? Eu tava assim, é engraçado você parar pra pensar na Lilian lá de 17 anos, você olhar até hoje, quanta coisa aconteceu na sua vida. Nossa, muita coisa. Não, e tem coisas, só que eu te cortei, mas para você entender, nem tudo que a gente vive, o Senhor permite que a gente conte. Isso aí. As pessoas acham que não, eu estou incrível, eu tenho que contar. Não. Tem dores e tem testemunhos que tem que ficar entre você e Deus. Isso aí. E foi muito interessante no 2020, eu não esqueci mais disso, eu tinha ido pregar numa outra igreja e uma pessoa que eu nunca tinha visto, e ela falou assim, né, Deus usou, ela falou assim, quem te vê de pé não sabe tudo que você já passou. E é verdade, porque assim, são posicionamentos que a gente vê, e ele vai criando esse caminho, né? Isso aí, passo a passo, né? E aí você veio pra cá, entrou no louvor, e a gente tava conversando aqui, né, que ela é formada em enfermagem, né? Isso. Aí conta agora, a gente tava conversando aqui no off. Agora eu quero que você conte para as pessoas de casa saberem também que ela é formada em enfermagem. E aí não se identificou com a enfermagem, aquilo que a gente já falou. A minha formação, a minha profissão é enfermagem, né? E eu sou enfermeira,
E eu fiz assim, eu sabendo que era uma direção de Deus, eu tinha certeza, né? Foi até aquela história que meu pai, né, falou que não ia servir para nada, porque ele queria que eu fizesse medicina. E eu falei, não, Deus me direcionou para enfermagem, eu vou fazer enfermagem. Só que chegou um momento na enfermagem em que eu não conseguia me encontrar. E aí eu comecei a ficar em conflito. Porque assim, eu sei que foi Deus, eu sei que foi Ele, eu tenho certeza. Mas eu não estou conseguindo me encontrar, eu não quero passar minha vida num hospital. Não é isso e não é isso. E aí tanto que eu fui indo para o lado de saúde pública, Sim. que é um lado que eu amo. E tem muitas palestras, muitas coisas. Mas no auge dessa dúvida, crise, né? Em que eu cheguei a pensar em abandonar, eu não abandonei porque eu sabia que era Deus que tinha falado. Foi somente Sua vida por sempre isso. direcionada por uma palavra de Deus, Sempre, né? sempre. Somente por isso que eu não larguei. Mas eu ia me arrastando. E aí, nesse momento disso, um dia eu estava falando com a pastora Edilane, andando lá na UERJ, aquelas paredes enormes da UERJ, tinha um papelzinho pequenininho, assim, colado. E quando eu bati o olho nele, estava escrito assim, licenciatura em enfermagem, que era um curso que eu poderia fazer paralelo ao último ano da enfermagem, para poder dar aula de enfermagem para técnicos e auxiliares de enfermagem. Na hora que eu li aquilo, meu coração, porque eu sempre gostei desse negócio de dar aula. Quando eu fiz 2º grau, não, na época nem era esse nome, era científico, né? O meu sonho era fazer normal. Eu já gostava, mas o colégio que eu estudava não tinha. Então, eu tive que fazer outra coisa. Mas eu já gostava, né? Então, quando eu vi aquilo, aí eu fiz, né? E terminei o curso, para poder... E aí, logo que eu terminei, eu comecei a dar aula para técnico de enfermagem. E aí foi muito engraçado, eu estava contando para a pastora Edilane, porque nesse meio tempo, já dando aula para técnico de enfermagem, que eu não ganhava quase nada. Eu só não pagava para trabalhar porque meu pai me dava carona, porque o salário era pequenininho, mas era experiência. Sim. E eu precisava daquilo. E tava gostando também. Tava. E aí eu fui fazer um concurso. Tem que fazer concurso. Falei, ai meu Deus, tem que fazer um concurso. Mas fui desesperada com medo de passar, porque era um concurso para trabalhar em hospital e eu não queria, mas era como se eu devesse isso. Eu devo isso, sei lá, aos meus pais, não sei nem a quem. Vou fazer só para cumprir no protocolo. E eu fui, mas eu orava, Senhor, não me deixa passar, orando para não passar, ao invés de responder tudo errado, né? E outra pessoa lá orando para passar. Senhor, não me deixa passar. E aí, quando eu me lembro, eu falei para ela claramente, quando acabou a prova, eu descendo, indo embora, e eu orando, Senhor, não me deixa passar. Eu ouvi, foi tão clara a voz de Deus, assim, que foi audível para mim, né? Como se, um sussurro. Essa frase, o teu caminho é dar aula. E ali eu nunca mais tentei concurso, nada. Eu falei assim, é isso que Deus tem para mim. É engraçado, né, que às vezes a gente vai para um lugar onde as pessoas estão vendo as possibilidades, a gente sabe até que tem alguma coisa no nosso coração testificando já que não é aquilo ali. Mas a gente precisa chegar lá. Como se fosse seguir um protocolo, só porque tá todo mundo falando, todo a gente mundo precisa incentivando. chegar lá para entender que aquele lugar não é nosso. Pois é. E aí você ficou 8 anos, né? Dando aula que você falou? Eu fiquei, porque aí eu comecei a dar aula, e assim, e Deus faz umas coisas, né? Eu fui fazer uma entrevista para dar aula no Souza Marques, e fiz a entrevista achando que eu ia dar aula para técnico de enfermagem, e na verdade, quando a diretora falou algumas coisas, e eu falei assim, não, mas, e eu na minha cabeça, não tem alguma coisa errada. Ela falou, não, isso aqui é uma faculdade de enfermagem. Eu saí da aula do técnico direto para dar aula numa faculdade de enfermagem, e aí fiz a minha pós-graduação para dar aula para a faculdade, já dando aula. Eles me permitiram. E eu dei aula há 8 anos. Legal. Né? E aí depois estava tendo uma onda de demissão, um monte de demissão. E eu sempre permanecendo ali, até que chegou uma hora que eu fui. E nessa hora, aí o Senhor falou assim, agora parou. Acabou a enfermagem. Agora você vai ficar em casa. Você vai abrir mão de tudo para cuidar dos seus filhos. E eu abri. Né? E que coisa, né? E aí logo depois veio, né? Eu tô falando porque como a gente conversou, né? A gente tá seguindo. Aí veio aqui, aí entrou no louvor aí, a nossa líder de louvor que a gente tinha aqui, né? Convidou você pra
participar, dar uma aula na EBD do Louvor. Não foi Isso, foi, porque ela... Eu lembro dessa época. Ela entrou de resguardo e convidou eu e mais 3 pessoas pra gente fazer um rodízio. E eu dei as 2 ou 3 aulas, não lembro mais, e acabou, ela voltou do resguardo e vida que segue, continuou dando aula, eu voltei pro lanche. Chegou um momento, no final desse ano, foi final de 2013, eu comecei a perceber no meu coração que o tempo no lanche está acabando. Eu vou abrir uma outra porta. E eu avisei ao líder na época, né, o Leandro, que era líder da Geração Vida, preparei a Elisângela, ela assumiu o lugar e saí. E não fiquei em nada, né? Só no louvor, né? E aí, passou pouquinhos meses, essa líder do louvor saiu, né, daqui, da igreja. E aí você e o Felipe assumiram, né, no primeiro momento, mas depois eu me lembro de vocês virem conversar comigo, me convidando para também estar ali junto dando aula por conta do EBD do Louvor, por conta daquelas aulas. Daquelas aulas, exatamente. Né? E aí eu comecei a dar aula ali, aí depois chegou até mais uma outra pessoa, e fiquei dando aula, e essas aulas ali, aí abriram a porta para que eu pudesse dar aula na Atos. Aí o bispo André falou, olha, eu não sei nem se foi você, agora é momento revelação. Que o bispo André falou para mim assim, olha, mas tem uma pessoa que conversou comigo que gosta muito das suas aulas, que eu não sei. E então, assim, eu queria te convidar para dar aula já era Atos, acho que já era, né? Atos. Na Atos. E aí, engraçado que na Atos, aqui da igreja, não, porque vinham outras mulheres da aula de fora, né? O pessoal da Barra. Mas daqui da igreja eu fui a primeira mulher também. Isso. Né, a dar aula na Atos, daqui. E aí comecei a dar aula na Atos e aí agora... Não, aí antes disso, eu lembro que você me contou também, a gente estava conversando um pouquinho, que quando você fazia Atos, você via as pessoas dando a aula e você ficava no seu coração. Eu ficava no meu coração, ai Senhor, deve ser tão bom dar aula aqui. Ela não tô... E eu me lembro, eu contei isso aqui, quando eu entrei na igreja, na classe de novos, tinha uma moça que dava aula e eu ficava apaixonada pela Beth. E eu ficava apaixonada pela aula dela, que aula maravilhosa. Sim. E eu pensava assim, ai meu Deus, deve ser tão bom dar aula, porque eu já amava dar aula, né? Só que eu nunca, nessa época até da classe de novos, não podia nem imaginar, né? E aí, na época nessa época que eu falava do pessoal da Atos, eu tinha dado a aula só... Na EBD, de reforço, aquela de substituição. E aí, mas aí voltando na classe de novos, eu contei para ela, um dia entrando aqui na igreja, a Beth chegou para mim e falou assim, eu recém-chegada na igreja, né? E ela falou assim para mim, olha, vai chegar o dia em que você vai estar dando aula aqui. Mas ela nem sabia que eu sonhava e orava. Ela não sabia, ela vai chegar o dia, né? Gente, eu amava a Beth, assim. Eu amo ainda. Ainda amo. É porque a gente não tem tanto contato. Exatamente, tanto contato. Mas ela, um coração maravilhoso. E aí aí continua até hoje, na Avance, né? Isso aí. E aí Deus, como a pastora Edilane falou, Deus realmente, ele falou, o teu caminho é da aula, ele foi fazendo um caminho mesmo, né? E aí chegou, depois o convite, eu sei que Deus falou com você antes, mas chegou o convite do reconhecimento. E aí conta agora, pro pessoal que não sabe como é que foi essa parte aí, que também é bem legal. Antes de você começar a contar sobre isso, eu lembro uma vez que você estava ministrando louvor lá em cima e eu estava junto com você. E a gente trocava muito ali em cima, né? E eu lembro disso que eu não sou... Eu conversei isso com um pastor amigo nosso. E eu falei assim, olha, eu não sou dessa pessoa de ter revelação, visão, eu não sou dessas coisas não. Ele falou assim, Renan, para com isso. Porque quando a gente está num ambiente profético, quem está disponível, Deus usa. Então eu falei, então tá. Então naquele momento eu acho que foi um ambiente profético. Que eu lembro em que eu via você... Eu tô lembrando. Passando num caminho. Isso. Num caminho. E você passava a mão em cima de uns trigos. Né? E aquele campo ia ficando o campo estava meio morto. Meio morto, ia ficando vivo. Né? E eu falava isso pra você e você falava assim, meu Deus. Aí eu contava, acho que eu contei mais de uma vez pra você isso. E depois de um tempo a gente viu você trilhando um caminho que foi... Não é que foi rápido, e também não é que foi... como é que eu posso dizer? Foi no tempo certo. Não é que foi forçado. Foi natural, foi indo... Foi exatamente isso, né? Foi como se você fosse tendo passo vida... a passo.
né? E trazendo vida ali naquele momento para aquele caminho ali. E onde você passava estava florescendo, né? Exatamente. Eu me lembro, você está falando, eu me lembro. Aliás, tem uma coisa que eu lembrei esses dias, isso você não vai lembrar. Que às vezes eu ia ali pro louvor muito nervosa, e você falou uma vez para mim assim, eu também às vezes fico assim, antes eu fico o tempo todo orando em línguas. Eu faço isso até hoje, para tudo. Ai, glória a Deus. Sabe, de pregar, de dar tudo. Você me vê parada assim, mas ó, tô orando. Né? E aí, então, o que aconteceu? Na verdade, eu acho que esse caminho do pastorado começou em 2016 ou 2017, não me lembro agora, quando o bispo André, que não sabia, acho que ele não era bispo ainda, mas né, ele me chamou um dia no gabinete dele para conversar, por conta até de uma ministração que eu tinha feito no louvor, a nível de palavra, né, não de música. E ele falou para mim que Deus tinha mostrado a ele que era para ele colocar algo grande nas minhas mãos. Mas que ele não sabia o que era. Mas que ele iria orar. E que Deus ia mostrar. Que era para eu orar também. E que Deus iria falar comigo. Eu falei, então tá bom. Passou. 2018. Eu numa viagem de férias. Mas aí nesse meio tempo, várias pessoas, eu até falei para a pastora Edilane, já começaram, as mulheres, né, me procurar para fazer gabinete, eu quero conversar com você. E eu fiquei tão nervosa com isso, porque eu falei assim, meu Deus, como assim? Eu não posso. Como assim, gabinete? E eu fui falar com o bispo André, né? Eu fui conversar com ele que as mulheres estavam me procurando e eu não queria passar à frente de ninguém e não sei o quê. E aí ele falou, Lília, vai, pode conversar. Quanto mais gente para ajudar, melhor. Aí aquilo me deu paz, tá bom. Então, ele sempre muito tranquilo também. Isso. Eu apavorada, porque vai que ele acha que eu tô querendo forçar uma barra. Exatamente, exatamente. E até porque algumas pessoas já falavam, pastora. Eu falei, não sou pastora, não sou, mas Deus não tinha falado comigo. Então era muito assim, não tinha nada. Mas 2018, janeiro de 2018, numa viagem de férias, o Senhor falou claramente. Né? Eu ali assistindo um show ali de fogos, e eu ali, e foi muito engraçado, estava muito cheio, eu não consegui chegar perto de ninguém do nosso grupo, e eu fiquei sozinha. E eu ali, aí veio uma impressão no meu coração muito forte, começa a orar em línguas, começa a orar. E eu comecei a orar, e olhando aquele show, daqui a pouco foi muito forte lá dentro. Né, assim, aquela impressão que realmente, sabe, o Senhor falando, eu sabia que era ele. Foi assim, eu vou te consagrar pastora. E na verdade ele falou mais algumas outras coisas que ninguém sabe. Ninguém sabe não, pouquíssimas pessoas sabem que isso eu não posso falar. Isso aí você vai ficar na curiosidade. Um dia vai chegar o momento. Aí, exatamente. E aí, mas foi tão forte que eu respondi em voz alta. E eu falei assim, Senhor, então esse é o plano? Eu falei isso. Já chorou, mas eu chorava. E isso de 2017 para 2018? Foi 2018, janeiro de 2018 que ele falou comigo. Tá, tudo bem. Aí passou. Aí, no próprio 2018, no final do ano, um dos pastores daqui me mandou um recado que estava percebendo que eu tinha um chamado, não foi o bispo André, não, que eu tinha um chamado, e não sei o que ele iria conversar com os pastores, me indicar. Aí eu falei, não faça isso, não faça isso. Não, primeiro ele falou, para você tem problema? Eu falei, não tem problema, mas não faz. Mas, porque sabe, dentro de mim, eu tinha assim, não era o momento. Sim, porque é como se fosse uma crise. Né? Uma crise, mas uma crise boa, não é uma crise ruim, né? Não, é uma crise assim. E também esse temor de passar à frente do tempo de Deus. Será que era o tempo de Deus? E eu fiquei essa muito crise medo do disso. tempo e do temor a Deus. Senhor, o senhor tá me liberando para esse tempo? Porque eu já tinha o chamado dele, né? E eu fiquei tão apavorada que eu corri no bispo André de novo. Falei, bispo André, olha só. E não sou eu que estou pedindo. Assim mesmo, não sou eu que estou pedindo. Esse pastor, ele falou, eu sei, ele já conversou comigo. Eu falei, não sou. Ele falou, Lilian, relaxa, eu te conheço, eu sei que isso não ia partir de você, chegar lá pedir para alguém te ordenar. Relaxa. E aí ele falou uma coisa que ele nem vai lembrar. Mas ele agora quando ele é bom, eu vou falar das coisas com a Lilian que ele nem lembra. Então, quando eu estiver esquecendo alguma coisa, Lilian, a gente conversou aqui. Não, mas gente, olha só, foi muito engraçado.
porque o Senhor, guarda isso, ele já tinha falado comigo, o Senhor. Sim. E aí o bispo André chegou para mim e falou assim, não, fica tranquilo, eu sei que não é você. Até porque eu não vejo esse chamado na sua vida. Gente, quando ele falou isso, fiz aquela cara de paisagem, de um sorriso, mas foi horrível para mim. Tadinho, bispo André. Ele nem sabe disso, porque Deus ainda não tinha mostrado para ele isso. Né? Mas para mim, que já tinha ouvido do Senhor, ouvi dele isso, e eu sabia que ele era a minha liderança. Parecia um médico desenganando você de novo. Então, foi muito difícil. Eu cheguei em casa, eu chorei, mas também chorei tudo que tinha que chorar. Agora deixa eu abrir aqui pro povo da curiosidade. Naquele ano, lá em 2018, enquanto você estava lá vendo os fogos, quando você ouviu a voz de Deus, foi lá que você já comprou o vestido? Foi. Então, nem você estava lembrando isso, gente. Aí eu já comprei, quando o Senhor falou, e eu comprei o vestido que você usou que eu no usei. reconhecimento. Eu guardei de 2018 a 2021. Eu não usei ele antes, eu estreiei ele aqui. E o mesmo corpinho, glória a Deus. Graças a Deus que deu, né? Manteve. Não tinha que manter, porque eu tinha que olhando na dieta firme. Mais uma vez, assim, olhando a sua trajetória, a história que a gente está seguindo. Passos de fé. Passos de fé. Firmada na palavra, igual Pedro, vem. Isso, exatamente. Né? Fui lá, Deus falou comigo, eu vou fazer. Não importa quando que o homem vai me chamar, quando, né, o tá que me vai acontecer, se chegou o resultado do exame. Se Deus falou, eu vou me posicionar. Se não tá vendo em mim. Exatamente. Se Deus falou, eu vou me posicionar. E Isso você se posiciona de uma maneira tão simples e tão porque forte. para mim é tão simples. Não é assim, não é forçado, não é forçado. E assim, não é, como eu vou dizer... Como eu falo assim, não é um sacrifício a decisão de crer. O processo Isso até aí. acontecer até é difícil. Claro. Passa muita lágrima, tem horas que passa, Senhor, eu tô a ponto de desistir, me fortalece. E aí ele vem e ele fortalece. Né? E foi quando eu falei, quando ele falou, eu não reconheço isso em você, não vejo, eu não vejo esse chamado. Eu cheguei em casa, eu chorei, porque eu sabia o que Deus tinha falado. Mas não desistiu. Mas aí também chorei tudo que tinha que chorar. Isso aí. E aí eu falei, eu vou continuar fazendo tudo que Deus mandou. Sim. E continuei. Até porque você não estava fazendo para alcançar um título, né? Você estava fazendo porque Deus te chamou para aquilo. E você estava com essa palavra guardada no teu coração. E aí foi passando o tempo, né? E tempo passando, chegou 2020, voltei eu de novo lá de férias de novo no mesmo local. E lá eu tive 2 sonhos, mas um dos sonhos foi... mas aí em 2018 teve aquele primeiro curso da Atos, do 3º ano, que era para formação. Eu não lembro nem que eu comi ontem, a Lília lembra da data assim, do curso de adoração. Não. Foi aquele de formação de... Isso. Era um 3º ano mais específico. Era o 3º ano específico que era na Academia da Fé. Para pastores e líderes. Não era isso? Na Academia da Fé. Isso. E meu coração, fazer esse curso aí, eu fui conversar com o Bernardo, que era eu tinha que ir lá para Tijuca, né? De noite, né? E aí eu falei no meu coração, para eu falar para o bispo André, falei com ele, e ele falou, é isso, eu queria que você fizesse. Eu não sei se Deus já tinha falado isso. Aliás, deixa eu mandar um recado para bispo André, se um dia você puder me revelar quando foi que Deus falou com você. Porque ela precisa anotar no diário dela. Para poder fazer Para poder contar o testemunho completo, ela quer detalhes. E daqui a pouco vai vir livro aí, ó. Tem que ter tudo, pois né? Aí, né, vai que... E aí, ele como é que foi? Ele falou assim, eu queria que você fizesse. Aí eu não falei nada, mas será? Mas eu não sei, né? Sim. Tô esperando. E aí fiz o curso todo. E aí quando eu viajei, quer dizer, talvez o Espírito Santo já estivesse começando, né, a plantar algo no coração dele. E aí quando foi 2020, né, de novo no mesmo local, viajando, eu tive um sonho. E nesse sonho não tinha cenário, não tinha nada. Era somente o bispo André assim na minha frente, como você está aqui. E aí ele falava assim, eu vou te reconhecer, pastora. Eu só estou esperando você crescer um pouco mais. E eu acordei. Aí vocês veem coisa, primeiro foi Deus que falou, Deus falando. Depois ele falou, usou o homem, né? Agora eu, que era quem tinha autoridade humana para isso. Sim, para isso, exatamente. Né?
E aí isso foi 2020, né? Eu fui ordenada em 2021, mas assim, aparentemente não tinha, 2020 passou todo assim, não tinha sinal de que isso ia acontecer. 2021 teve o primeiro ano do Mentoria. quarto ano, a mentoria, ele me convidou para fazer, né? E aí já comecei, bom, quem sabe, né? Ele está sendo encaminhado por alguma coisa. Vou continuar guardando no meu coração e fazendo tudo que Deus me chamou para fazer aqui. E continuei. Mas mesmo fazendo a mentoria, gente, ele não dava sinais, por isso que eu não sei. Até porque, eu lembro, porque nós fizemos juntos a mentoria. Aham. E eu lembro que sempre que ele estava Tinha, iniciando, ele falava exatamente isso. Gente, isso aqui não é um curso para ser É, pastor. é. Não tá dizendo que você vai fazer a mentoria e não tá vai dizendo ser que amanhã. você vai ser ordenado. Não, a gente está chamando você mais para perto para pensar igreja, para viver igreja e tudo mais e tal. Né? E acabava que as pessoas de fora, quando ouviam isso, foi convidado para a mentoria, achavam, né? Que, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E eu não sabia de nada mesmo. E aí depois eu vi que ele falou do pastor Marcelo, que já era pastor, né? Mas ia ser, né, reconhecido aqui. Tinha outras pessoas, ele não tocava no meu nome. Eu não falei assim. Mas só que nessa época, o que aconteceu? Eu guardava para mim, mas o meu coração já ansiava. Porque no início eu tive um medo. Depois foi, sabe, vindo aquele desejo, e nesse momento, 2021, meu coração já ansiava poder me entregar completamente a nível de um ministério. Sim. Né? E como Deus é perfeito, né? Larissa já trabalhando independente, Vitor casou em 2021, olha só, né? Assim, Já tipo, te deixa liberando você pra... então, o meu coração já ansiava isso, né? E Mas esse eu ciclo mesmo que guardava. você mesmo falou, né? Que Deus te levou lá, você ficou um período dando aula, né? Ensinando ali na faculdade, 7 anos. Na enfermagem. 8 anos ali na enfermagem, quando Deus cessou e falou assim, agora você vai cuidar dos seus filhos. E quando seus filhos terminaram, na verdade, o cuidado, né? Quando, não é que terminaram o cuidado, mas... A dependência quando, mais a direta. dependência direta, exatamente, né? Exatamente. Essa dependência direta Deus te liberou também, olha como... É legal. tremendo, né? E aí meu coração já ansiava, mas assim, diante de Deus, eu não acreditava, não acreditava, essa não é a palavra, eu não achava que aconteceria, porque não tinha pistas nenhuma, até que eu comecei a ver alguns pastores chegando perto de mim, não sei o que, você vai subir de nível. Se subir de nível e não sei o que, não vai acontecer alguma coisa. Aí, assim, mas é porque o bispo André já tinha conversado com ele e com as não esposas, contigo, né? não. E aí já tinha falado, ninguém fala nada. Então as pessoas chegavam e davam um sorrisinho, falavam assim, a gente sabe bem o que é isso. E assim, muito engraçado essa postura, né? E aí, até que chegou um dia, um domingo, gente, isso aí foi uma coisa assim, pra tu ver como Deus sempre me pega de surpresa, sempre. Acabou o culto almoçando. Não, antes de almoçar, cadê o Bernardo, gente? Cadê o Bernardo? Eu rodei o Bernardo, rodei a igreja, nada de achar o Bernardo. Eu com fome, falei, eu vou almoçar. E fui lá almoçar, tô lá sentada almoçando, daqui a pouco me aparece o Bernardo. Eu tava ali resolvendo, conversando. Eu falei, então tá. Sentou, começou a conversar. Daqui a pouco chega a Bispo André. Lília, quando você acabar de almoçar, eu queria falar um pouquinho com você. Eu falei, tá bom. Aí eu acabei de almoçar, então tá. Aí ele falou, pode ser aqui mesmo, aqui naquele jardim ali, Sim. Que eu chamo de Jardim do Éden. Aquele jardim ali, sentado ali, ele falou, porque eu queria te falar assim, na lata. Queria te falar que, né, eu já tenho pensado, já tenho visto, Deus já falou no meu coração, já colocou, porque eu queria te falar que... eu vou te reconhecer pastor agora. Isso foi em novembro. Faltando umas 3 semanas, no dia 1º de dezembro. Quando ele falou isso, gente, foi tão engraçado, porque ele ficou olhando a minha cara assim, porque eu ria, eu comecei ao mesmo tempo a rir e chorar. Ao mesmo tempo. E eu não sabia o que falar. Aí ele, te peguei de surpresa, né? Eu falei, me pegou de surpresa da outra vez quando falou que não via o chamado, agora pegou mais ainda. E assim, gente, por que o Bernardo... Isso aí eu achei fantástico. Por que o Bernardo tinha sumido e ninguém encontrava o Bernardo? Porque antes dele vir falar comigo, ele chamou o Bernardo para conversar. Para falar com o Bernardo que ele tinha esse desejo, percebia essa direção de Deus, mas queria ouvir dele. Que ele sabia tinha certeza que o Bernardo ia falar que quem eu era aqui
eu era em casa. E ele confirmou, né? Glória a Deus. Graças a Deus, não é? Depois, Mas, assim, depois de pra- arrasar com o coração, ele tem que só fazer exatamente. certo. Para poder, assim, falar com ele isso, né? Conversar com ele e saber o que que ele achava Legal. e tudo. Então, assim, eu achei isso fantástico. E o Bernardo falou que isso foi muito importante para ele. Legal também. Né? Essa postura do Bispo André, né? Assim, ele Esse nem é tinha um falado zelo, comigo. É um cuidado zelo, mesmo, cuidado. né? Exatamente. E até o Bernardo até falou para ele, e eu achei até legal isso que o Bernardo falou, que ele falou assim, ó, Bispo André, é ela que é a pastora, não sou eu. Né? Ele, não, eu sei. Porque, assim, às vezes se confunde, Se né? confunde. E eu É acho diferente isso... de vocês dois têm um chamado. É diferente, Aham. né? E eu acho isso de uma grande maturidade também, né? Dele entender qual que é o posicionamento dele, né? Dentro da igreja Até e mesmo assim, mesmo ele sendo dentro homem, de casa, né? sendo homem. não, né? não. E a minha esposa é pastora e eu não sou pastor, né? Na verdade, não significa que ele não é pastor. Ele é pastor do teu coração, da tua sim, vida, ele é né? pastor da tua casa. Da tua mas casa, ele mas quis ele... dizer nessa isso. questão do Do reconhecimento. reconhecimento, Né? isso é uma maturidade muito grande, de entender que o chamado naquele momento, né, é para a sua vida, não para a pois vida dele. Né? Parece que muita gente, infelizmente, enxerga isso como um glamour muito grande e, poxa, agora minha esposa vai me sobrepor, vai estar acima de mim. Não, não é isso. Né? Mal sabem as pessoas que num casamento os dois estão sempre juntos, um apoiando o outro, independente Não, de... e assim, ele me apoia muito. Assim, é porque assim, como eu falo para mulheres, então assim, normalmente ele não tá comigo ali porque eu tô com as mulheres, Sim. né? Mas ele não impede, não cria objeção nenhuma, sabe, de nenhuma programação ou de pregar fora. Por exemplo, esse sábado passado eu fui pregar num retiro de mulheres em Paulo de Fronten. Né? E eu ia dirigindo, ia com a Larissa, ele falou, você quer que eu vá com você? Porque a estrada original está interditada, tem que dar uma volta maior, nem ele conhecia o caminho, nem eu. Ele falou assim, eu fico meio sem graça, né? Porque chego lá, só tem mulher, né? Mas, se você quiser, eu vou com você. Eu falei, não precisa. A Larissa tá indo, né? A gente tá com o ex. Então, assim, ele me dá esse apoio, né? Mas essa postura do Bispo André foi muito importante para ele e para mim também. Sim, né? claro. E aí ele me falou ali fora, né? Convidando. E aí eu falei para ele, esse sonho que eu tive, eu não tinha contado para ninguém. Nem para o Bernardo. O Bernardo não sabia. E o Bispo André foi o primeiro que eu contei, porque eu precisava falar isso para ele. E quando eu falei, ele abriu os olhos aqui. Porque para ele foi uma testificação, Sim. né? Uma confirmação. E para você também. Para mim também. Né? Porque E só um detalhe. Em 2020, quando eu tive o sonho, 2018 eu comprei o vestido. Isso. 2020 eu comprei a bolsa e o sapato. Gente, é isso. Faltava aí, ó. Por isso. Faltava complemento. Faltava complemento. O look completo. Foi isso. Mas você. Ali a gente até brincava, né? Agora a Joyce, né? Com carinho, gente. A gente chama a pastora Lilian de Joyce Maia, né? Porque a gente gosta muito dela pregando, né? Ela tem sempre uma palavra muito boa e a gente é fã também. E... Eu só tô querendo para ser igual a Joyce falar inglês. Ainda não deu, gente. Ainda vai chegar. Eu acho que vamos cortar o cabelo mais curto, vai ver. Pois é. Mas... Eu tava falando com ela sobre isso aqui, né? E ela tava falando... Desculpa, te cortei, né? Não, pode falar. Posso falar? Obrigada. É o mês da mulher, que é o último programa. Bem, obrigada. Que a gente tava falando do... Como foi você agora, pastora da Nova Vida. E assim, até então você estava na EBD, no Louvor, na Atos. E aí, de repente, mulheres. Pois é. Mulheres. Nova mulher veio para você. Como se num slide. Pois é, o que aconteceu? Eu, antes do pastorado, do reconhecimento, foi muito interessante que a Priscila Nunes, um dia falando comigo ali, ela falou, olha, o Senhor tem colocado no meu coração de que você vai estar deixando o louvor e a palavra vai tomar primazia na sua vida. Mas vai ser muito tranquilo, vai ser aos pouquinhos. Sabe? E eu vi isso acontecendo. O louvor já estava se tornando um peso na minha vida. Né? E eu percebo muito isso quando Deus vai mudar estações.
sabe, na minha vida. Ou então aquilo que eu fazia com tanto amor, com Aquela tanta é como coisa. se fosse uma roupa que não tá cabendo mais em você, isso, né? sabe, vai, e aí eu fui Perde me o brilho aos desligando. seus olhos. Isso. Porque não é, porque a estação tá mudando, né? E aí tá, então eu saí do louvor, né? E aí fiquei, né? Como eu continuo na Avance e tudo. Mas essa questão das mulheres, gente, foi assim, muito na surpresa também. Eu até falei com a pastora Edilane que antes até de eu ser ordenada, não sabia ainda que seria, eu recebi uma palavra que mas o Senhor já tinha falado comigo, eu não sabia quando seria aqui, né? Em que ele falou, usou uma pessoa falando que o meu chamado e o meu ministério era com mulheres. Hoje eu confirmo o teu chamado e o teu ministério com mulheres. Então, eu já sabia, mas eu não tinha ideia de como ia acontecer. E, claro, foi na surpresa. Você lembra dessa reunião que o bicho fez online? Tem até já o negócio lembra do... 2022, março mais ou menos, botou. Lembro. Ele foi, botou quem era Botou líder líder, aí de e tava o nome repente, dela lá, mulheres, Lilian. Ah, você Aí também eu- tava, lembra? Sim. Aí eu, ué, mulheres? Eu não sabia. Eu não Você sabia. não sabia? Não, eu descobri no slide. Ai, meu Deus. Eu amo meu bispo! Eu descobri no slide. Você eu não acredita entendi que depois nada. daquela reunião eu liguei pra ele? Que ele Porque o meu botou nome também tava em outro no lugar também. outro ministério também, Aí que eu ela falei também assim, não eu sabia. falei, meu Deus do céu, eu acabei de ganhar o ministério também. Eu não queria, mas... Você desconsagra. Gente, e eu fiquei assim, que não tô entendendo. E eu falei lá em casa, gente, meu nome tá ali. Aí passou no domingo seguinte ou no outro, foi muito engraçado, a Rafaela me chamou assim, olha, Lília, é que a gente queria conversar com você, eu e o André, né? Mas ele se enrolou, esqueceu e botou lá na reunião. E aí ela falou, então agora eu tô falando oficialmente, você aceita? Mas já tava lá, mas já tá lá. E aí eu falei assim, porque assim, não tinha como não aceitar. O Senhor já tinha falado. Já tinha, né? Ali foi só mais uma testificação. Isso. E daquilo que Deus já tinha colocado no e seu aí coração. no dia 12 de maio, né, de 2022... E que horas? Na hora... Mas eram 8 e pouco da noite. Isso. Né? Assim, ela ali, aí ela, né, num culto de mulheres, né, primeiro culto, assim, não foi o primeiro culto não lembro se foi o primeiro culto do ano, isso eu não lembro, mas, assim, foi o primeiro que aí ela falou assim para mim, eu tô passando bastão para você, ela usou essa expressão, tô passando bastão, e aí eu já tinha conversado com ela sobre o nome, que aqui tinha um outro nome, Sim. mas esse nome, Nova Mulher, tinha surgido por conta do programa, né, que precisava de um nome, e aquilo veio, e o Senhor de novo, começa a orar em línguas, sempre é isso. E eu ali fiquei orando, até que veio muito claro, Nova Mulher. E aquilo ficou forte no meu coração, Nova Mulher. Aí eu conversei com ela, e a gente conversou, ponderou, vai e volta, e aí então vamos. Né? E aí começou Nova Mulher, e como Deus está sempre lá na frente, né? Ele falou comigo, ninguém sabia. E eu guardei isso durante muito tempo. Deus gosta de te contar segredos. Gosta. De que ele falou assim, vai chegar o momento em que todos os ministérios de mulheres da Nova Vida terá o nome de Nova Mulher. E eu guardei aquilo. E, né, não tinha indício de nada, né? Até que um dia a Priscila me ligou, Lília, eu estava orando, Priscila Nunes, né? Porque a gente não tem nome aqui, eu tinha um outro nome, eu não lembro. E Deus colocou no meu coração, Nova Mulher Saracuruna. E você permite? Eu falei, eu permito, claro que eu permito. Aconteceu com a gente, com a juventude também. Com a Viva foi E bem aí engraçado. depois foi a líder, a Débora, né, até que veio aqui no podcast, em relação a Bom Sucesso. E aí a Débora que me incentivou, leva para a Central, porque aí eu já tinha me tornado líder da Central, não porque o Bispo André tinha me colocado, mas porque as mulheres falaram, é você. Eu falei, não sou eu, é você. Gente, eu acabei de entrar, é você. E aí depois eu já desesperada em crise fui falar, Bispo André, elas me colocaram, mas não foi você.
E eu precisava de um respaldo da liderança. Aí ele, não, então eu vou ser. Então é você. Então é você. E aí foi, e hoje em dia a gente praticamente todo mundo já está com o mesmo nome, tem algumas que ainda estão só no ajuste. E a gente vê o Senhor fazendo literalmente esse caminho, Isso né? aí. Ai, que E coisa ainda vai linda. fazer muito mais. Vai, eu através nem da sua sei, eu vida, nem isso aí, sei né? aonde ele vai Ele levar. não dá né? todos os passos de Não uma vez, dá, é um não. passo de cada Exatamente, vez. exatamente. Mas olha, eu vou te falar que já estou esperando um livro, porque essa história com certeza dá um best-seller. Exatamente. dá um livro, Não, né? eu acredito que até esse testemunho da sua vida, como Com que a gente certeza. passou num panorama aqui da sua É, vida, é. né? Os Conhecendo detalhes estão com você. Eu acho que né? se Deus direcionar, é uma boa ferramenta Sim. para Deus usar a sua vida E realmente. acredito que muita gente vai ser abençoada, muita gente vai ser tocada e muita gente ainda, muitas mulheres vão te procurar, né? Mulheres que você de repente nunca sonhou vão te procurar. Pastora Lília, por favor, vamos conversar. Né? Eu tenho um chamado, Deus também fala comigo. Ou então aquilo que você venceu, aquilo que você passou, por favor, me ajuda em fé, me fortalece. E eu queria, na verdade, não só falar sobre isso, né? Profetizar isso na sua vida, que eu creio que você vai chegar a lugares que você nunca imaginou, mas que é Deus mesmo te colocando lá. Mas também pedir para que você fale agora com a galera que está em casa, né? Principalmente com as mulheres, né? Que estão assistindo hoje. Dê uma palavra para elas de incentivo, né? Bom, gente, eu acho que tudo aqui enquanto a gente conversou, e isso tem ficado muito firme no meu coração, muito forte no meu coração ultimamente, é a palavra posicionamento. Né? Eu estava contando aqui um pouquinho da minha vida, né? Mesmo dando vários detalhes, mas tem muita coisa que não dá tempo. Mas uma coisa eu vejo na minha vida, o tempo todo foi um posicionamento, né? Em fé, ao que Deus falava. E o que eu queria deixar para você é isso: não abra mão do que Deus fala para você. Porque, sabe, às vezes as circunstâncias, os sentimentos, as pessoas vão querer te apontar por outro lado, mas Jesus disse, eu sempre falo isso, eu sou o caminho. Se ele é o caminho, artigo direto, né, definido, então ele é a direção a ser seguida. Não abra mão dos propósitos que Deus tem para você. Ele tem algo sob medida, isso parece um chavão, mas ele tem. E ele quer te levar a experimentar isso. Mas depende do seu posicionamento. Depende de você crer. E quer saber de uma coisa? E se andar em fé? A gente às vezes tem tanto medo, né? Andar em fé, andar em fé. Gente, andar em fé é escolher andar confiando que o que Deus diz é verdade. Eu escolhi isso para minha vida. De crer que o que Deus diz é verdade, mesmo que aos olhos humanos pareça impossível, mesmo que pareça que é maluquice. Se Ele disse, Ele é fiel para cumprir. E eu aqui hoje, eu acho que tanta coisa que eu passei, que eu vivi, não tem como não ver a fidelidade dele, né? Então, não abra mão de viver o que Deus tem para você, sabe? Escolha viver os propósitos de Deus, você não vai se arrepender. Amém. E vamos juntas, mulheres, porque temos muitas coisas para viver. Isso. Com esse grupo maravilhoso, Nova Mulher. Na sua igreja tem um grupo aí e com certeza Deus preparou pessoas, mulheres fortes para encorajar você, para estar com você e você não ficar sozinha, porque Deus não fez você para ficar sozinha. Amém? Amém. Obrigado. Eu que esse agradeço, privilégio gente. de Tá nesse aqui tempo falando, de foi muito mesa bom, com adorei. você. Né, você tem sido uma bênção na nossa vida, né, sempre foi, né, agora na vida de tantas mulheres da Nova Vida, né, e de tantas outras igrejas que você é convidada para ir, que a gente ouve falar, né, o quanto você é bênção, isso tudo porque você deixa realmente com que o Senhor esteja em primeiro lugar no seu coração. Amém. Obrigado por isso, obrigado por esse tempo. Nada, eu né? que agradeço a oportunidade de contar aqui, né, de novo, mas é sempre bom, né? Com certeza. Porque isso, assim, cada vez que eu conto, isso me fortalece. E renova, gente. Renova. Né? É muito bom Renova, mesmo. gente. Obrigado, minha Nada, amiga. eu que Deus te agradeço. abençoe muito. Obrigado você que ficou em casa assistindo a gente, né, aí, e compartilhou das histórias, riu com a gente, né, se fortaleceu na sua fé, porque se Deus falou alguma coisa com você, permaneça na sua fé, permaneça crendo, seja fiel àquilo que Deus colocou no seu coração, né, e comente, compartilhe, esteja com a gente o tempo inteiro. Mais vida na vida do que foi hoje, impossível. Exatamente. Gente, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Beijo. gente.